Olá, no programa Pauta Especial de hoje a gente vai falar sobre como funciona o sistema de cooperativas. Você vai ver também que as mulheres estão cada vez mais praticando artes marciais. Elas já estão dando aula. A imprensa oficial Graciliano Ramos abriu um edital para selecionar ilustradores. E um dos maiores cordelistas alagoanos conta um pouco da sua história e do seu medo que o cordel acabe. O cooperativismo é a forma que vários grupos de pessoas encontraram para unir esforços em prol de um bem comum. Por exemplo, pessoas que se uniram para plantar um tipo de alimento ou produzir algum produto. Para explicar como funciona uma cooperativa, eu converso agora com a gerente de desenvolvimento das cooperativas do sistema OCB de Alagoas, Marivá Pereira. Como que se constitui uma cooperativa? Um grupo de pessoas que tenham objetivos comuns e que se enquadre dentro dos 13 ramos de atividade que o cooperativismo hoje possui. Então, tem que ter um grupo de, no mínimo, 20 pessoas com um objetivo comum que se enquadre nesses 13 ramos de atividade. Isso é o essencial, o inicial. Por que 13 ramos? Na verdade, foi o que foi aparecendo de atividade, porque os ramos de atividade podem ser ampliados. Basta que apareça um novo grupo, uma nova atividade que queira se organizar em cooperativa. Por exemplo, hoje nós temos os atores, atrizes, cantores, que eles se enquadram hoje no ramo especial. Porém, já se cogita a possibilidade de abrir um ramo de atividade para esse tipo de grupo. Então, o SESCOP Nacional, que fica lá em Brasília, ele pode criar a qualquer momento um outro ramo de atividade. Hoje somos 13 no cooperativismo, porém ele pode ser ampliado. O que é diferente do ramo de atividade? Quais são as facilidades encontradas? O que pode melhorar na produção, no ganho real, ao ser cooperativado? São vários benefícios, como também encontramos alguns desafios. Porém, o maior benefício é crescer em coletividade, porque quando você tem uma empresa cooperativa, você tem que ter, no mínimo, 20 sócios cooperados, como eu já falei. Então, são 20 famílias que estão sendo beneficiadas por uma empresa estabilizada, concluída. E, além disso, o cooperativismo ele não só pensa na parte econômica, ele pensa no social, ele enfatiza a sustentabilidade, a qualidade de vida de cooperados e familiares. Ele trabalha de uma forma mais sistêmica, mais ampla. Por exemplo, no ato de uma compra de matéria-prima, a cooperativa compra melhor? Certamente. Então, a gente pode citar, por exemplo, as cooperativas de táxi, quando vão comprar os pneus. Então, quando você vai comprar um pneu para um veículo, você não tem como barganhar um valor. À medida que você compra para 20 ou 30 sócios cooperados, esse valor certamente cai. E essa é uma forma de negociação coletiva. É uma forma de barganhar valor na hora da compra e do insumo para as cooperativas. A senhora afirmou agora há pouco que existem outros ganhos, como ganho social, ganho em saúde. De que forma esse processo é administrado dentro da cooperativa e que vai facilitar esses ganhos? Hoje nós temos a Organização das Cooperativas Brasileiras e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo em cada estado, que é a OCB e o SESCOP, que eles trabalham unidos em um sistema. Então, esse sistema oferece para as cooperativas 3 ramos, 3 focos de trabalho. Ele trabalha a formação profissional, com os cursos em diversas áreas. Ele trabalha o monitoramento, que é a parte de gestão da cooperativa, e ele trabalha a parte de promoção social,
que é aí onde entram os atendimentos médicos, odontológicos, oftalmológicos, saúde bucal, e entre outras atividades que o SESCOP promove para cooperativas, cooperados e familiares. O sistema dá amparo, subsidia com conhecimento a gestão, e de que maneira vocês acompanham? Nós temos hoje 2 programas que foram criados em nível nacional, que é o PAGC, é um programa de acompanhamento da gestão que baseia-se basicamente no diagnóstico. É um programa via web, que o profissional vai à cooperativa e baseado na documentação da cooperativa, ele responde em torno de 72 questões. E ao final dessas questões, ele recebe uma devolutiva através de um relatório, que é o espelho, é o diagnóstico de como a cooperativa está. Daí, com esse diagnóstico, o SESCOP estabelece um profissional para acompanhar esse trabalho de melhoria na cooperativa, e é aí que entra o outro programa, que é o PDGC, que é o Programa de Desenvolvimento da Gestão. Então, um profissional acompanha esses 2 programas, fazendo com que as cooperativas se fortaleçam na parte de gestão, porque você sabe que o taxista ele conhece bem do automóvel, do veículo, do atendimento ao cliente. Porém, quando ele vai gerenciar uma empresa cooperativa, muitas vezes ele não tem esse conhecimento técnico na parte de gestão. E aí que entra o SESCOP e a OCB para dar esse apoio na parte do acompanhamento e do desenvolvimento da gestão cooperativista. Essa ideia ela é bastante antiga, mas a cada vez o cooperativismo ele penetra nos conceitos da sociedade, né? Agora, isso precisa ser renovado, né? Precisa sempre, e vocês criaram um incentivo que é o aprendiz de cooperativismo. Como é esse sistema? Como é isso? Como funciona? Em 2000 foi criada uma lei federal, que é a Lei do Menor Aprendiz, principalmente pelo desafio do jovem encontrar o primeiro emprego. Então, muitas vezes as empresas não queriam oportunizá-los por ele não ter nenhum conhecimento técnico de uma empresa. Então, o governo federal criou o Aprendiz Cooperativo e nele está incluídas as cooperativas. Portanto, as cooperativas que possuem mais de 7 empregados, elas já precisam contratar um aprendiz. É uma formação de 1.000 horas, que o aprendiz ele trabalha 500 horas na formação teórica e 500 horas na formação prática dentro da cooperativa. E após essa formação, ele tem uma visão de empresa e tem uma visão de empresa cooperativa. E acontece que muitos jovens, depois dessa formação, muitas cooperativas contratam esse jovem por ele já ter uma visão mais ampla do cooperativismo e também da parte de gestão. São jovens entre 16 e 24 anos, que estejam no nível médio ou que tenham concluído o ensino médio. Qual é o panorama hoje nesse Brasil, dito em crise, com 13 milhões, já passou, acho que parece 14 milhões de desempregados, que o cooperativismo pode exercer a influência para um certo controle disso e absorção de mão de obra? Hoje o cooperativismo tem, embora ainda distante do que é o ideal, porém ele tem crescido bastante, não só no Brasil como no mundo. Hoje, nós encontramos o cooperativismo em mais de 100 países. Então, hoje no planeta, uma pessoa em cada 7, ela se relaciona de forma direta ou indireta com uma cooperativa. No Brasil, nós começamos, o SESCOP Nacional iniciou o ano passado um Sistema Nacional de Cadastro,
justamente para levantar esses dados, porque eram bem distantes, a gente não tinha isso e ainda não tem esse número no Brasil muito efetivo. Porém, com esse Sistema Nacional de Cadastro, muito em breve a gente vai ter esses números precisos de cooperativa, de quantidade de cooperados, de quantidade de empregados e dessa extensão do cooperativismo no Brasil. Mas a gente sabe que ela vem acontecendo de uma forma crescente e hoje o Sul e o Sudeste, o cooperativismo prevalece, porque foi a partir do Sudeste que ele iniciou no Brasil. Conversamos com Marivá Pereira, ela é gerente de desenvolvimento das cooperativas do Sistema OCB aqui em Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. Nós que agradecemos pela oportunidade. A cada dia, mais mulheres passam a praticar uma arte marcial e os motivos podem ser bem variados, como, por exemplo, o desejo de manter a forma física, passando pelo gosto pela luta e até aprender noções de defesa pessoal. Agora, a verdade é que elas chegaram para ficar no esporte e já estão dando aula. Um ambiente que normalmente era constituído por homens, já há alguns anos passou a receber também grande fatia de mulheres. Esta escola de jiu-jitsu em Maceió tem cerca de 400 alunos matriculados e pelo menos 200 são mulheres. A professora e proprietária Bianca Andrade, ex-campeã mundial de jiu-jitsu, diz que as mulheres estão participando cada vez mais das artes marciais. Você nota pelo número de crianças, meninas que fazem arte marcial hoje em dia. Então tem muitas crianças meninas fazendo arte marcial. Os pais procuram. O primeiro contato de esporte da criança não é mais o balé, a menina. Hoje em dia um pai procura uma arte marcial também. Muitas meninas procuram a arte marcial não apenas como uma forma de trabalhar o corpo, mas também como um treinamento de segurança pessoal. Porque você aprende a se defender como as posições que a gente viu aqui agora, caso você precise, porque é bom você saber e não usar do que você precisar usar e não saber, entendeu? E elas têm começado cada vez mais cedo. A Marion tem apenas 7 anos e há 5 meses pratica o jiu-jitsu. Eu gosto de lutar, eu gosto da tia Bianca, eu gosto de todo mundo daqui. Na capoeira também não é diferente. Cada vez mais mulheres estão participando das aulas. Keliane começou na capoeira há 17 anos. Há 2 se tornou professora. A paixão pela arte marcial que mistura esporte, música e cultura é tanta que ela tatuou a logomarca do seu grupo na barriga. A capoeira eu comecei como um esporte, né? Hoje a capoeira é minha diversão, é meu trabalho. Depois de tanto tempo na capoeira, Keliane adquiriu respeito e confiança dos alunos, mas nem sempre foi assim. O Maciel, que há 4 anos é aluno dela, diz que no início tinha sim preconceito por a professora da capoeira ser uma mulher. Até que um dia eu fui convidado a participar de uma aula dela. Isso já tem uns 4 anos. E eu vim, participei dessa aula, gostei. E foi daí então que eu tirei esse negócio da cabeça, de não querer treinar com mulher, entendeu? Aí eu fui perdendo esse preconceito e hoje eu afirmo que isso era uma besteira da minha parte. Que tanto a mulher como o homem têm a capacidade iguais de dar aula de arte marcial de capoeira. E depois do intervalo a gente vai falar sobre o edital de seleção para ilustradores da imprensa oficial Graciliano Ramos.